processo de alfabetização deve ocorrer na educação infantil? O que você acha? Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative as notificações para receber informações de quando tiver vídeos novos. O período da educação infantil, que é um período que vai mais ou menos até os 6 anos de idade, é um período que existem muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas na criança. Entre elas está a autonomia, a resolução de pequenos conflitos, a socialização, desenvolvimento da coordenação motora, solidariedade, cooperação. Também é nesse período que a criança desenvolve a estruturação da fala, a comunicação e a expressão. É nessa fase também que surgem as primeiras opiniões, as primeiras ideias, as primeiras expressões. Nesse período, as crianças exploram objetos, espaços, começam a reconhecer tamanhos, formas, texturas, tudo isso através de atividades que são desenvolvidas no espaço escolar. Através das atividades propostas pelo educador, a criança desenvolve a coordenação motora fina, que está ligada a movimentos delicados, relacionados à escrita, desenho, pintura, recorte, colagem. Nessa idade, elas estabelecem as primeiras relações com os números, pesos, medidas, quantidades. Desenvolvem habilidades de coordenação motora e expressão corporal. Correr, saltar, pular, rolar. E em consonância desenvolve a força, a velocidade, a resistência, flexibilidade, mobilidade e o seu equilíbrio. Aprendem inúmeras coisas, cantigas de rodas, músicas, jogos, brincadeiras, histórias. E através de uma proposta lúdica, a educação infantil desenvolve essas e inúmeras outras habilidades fundamentais na vida de uma criança. E os educadores que trabalham na educação infantil precisam se desdobrar para fazer um planejamento adequado e atender às necessidades dos seus educandos. No entanto, atualmente, a cobrança da alfabetização na educação infantil é muito grande. Os adultos, os pais responsáveis e até mesmo alguns professores acreditam que a alfabetização deva se dar na educação infantil. Muitas vezes escutamos: nossa, tal aluninho chegou lá no primeiro ano e não estava alfabetizado. Veio da educação infantil e não estava lendo nem escrevendo. Será que foi a professora que deixou a desejar ou será que a escola da educação infantil não era tão comprometida com a educação? Alguns adultos vão dizer: mas a criança quer aprender a ler, ela quer aprender a escrever. Claro, o mundo das letras é fascinante, o mundo da leitura mais ainda. No entanto, nós adultos precisamos ser conscientes e podemos usar atividades de alfabetização, mas com o intuito de desenvolver habilidades fundamentais e importantes da educação infantil, como, por exemplo, a coordenação motora fina. Essa ideia equivocada e a pressa de que a criança aprenda a ler e escrever acaba trazendo prejuízos na formação dessa criança. Algumas habilidades que são fundamentais e precisam ser muito bem trabalhadas na educação infantil ficam deixadas de lado e depois, no desenvolvimento, na vida escolar dessa criança, vai acabar fazendo falta. E o que acontece? Essas habilidades que não foram bem desenvolvidas na educação infantil, com o passar do tempo, acabam se transformando num grande problema. Claro que dentro dos projetos desenvolvidos na educação infantil, o professor que atende os alunos lá dos 4, 5 anos, com certeza vai usar a alfabetização, vai usar números e letras como pano de fundo do seu projeto. Mas não que a finalidade seja a leitura e a escrita. No entanto, a criança aprendendo algumas letras, aprendendo alguns números, não quer dizer que ela deva, o mais rápido possível, aprender a ler e escrever. Nós não podemos massacrar nem o professor e muito menos a criança. A criança precisa ser respeitada no seu tempo, ela precisa ter a maturidade para iniciar o seu processo de alfabetização.
A criança precisa ser respeitada. Cada uma tem o seu tempo. E nós, adultos, devemos colaborar nesse processo, evitando comparações com o primo, com o irmão, com o vizinho. Ah, porque tal fulaninho já está lendo e você não. Não, nós não podemos fazer isso. O processo de alfabetização deve ser visto com muito cuidado e respeito, para que ele não seja feito de qualquer jeito e que a criança esteja preparada para dar início a ele. A criança precisa ser criança. Ela precisa criar possibilidades, ela precisa brincar, ela precisa se desenvolver sendo respeitada no seu tempo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas professores. Até a próxima!